Olá, caros alunos. Vamos à nossa segunda semana de trabalho, onde teremos como objetivo principal conhecer o que é o ML, que é uma técnica de modelagem de dados orientados a objetos, além de conhecer os principais conceitos relacionados à orientação ao objeto. Pessoal, então a primeira parte que é tratada na apostila é sobre o que é o ML. Então traz um pequeno histórico, quem são os criadores e quais são as características básicas da UML. Uma primeira coisa que se ressalta na apostila, que é importante deixar bem claro, é que o ML não é uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem para modelagem de sistemas computacionais. Então ela se preocupa em modelar, em criar diagramas para poder representar como um sistema vai funcionar. Uma analogia que eu costumo fazer que fica bem claro o entendimento é que a UML é um conjunto de diagramas que se relacionam como se fossem projetos para se construir uma casa. Então, quando a gente vai construir uma casa, um prédio, a gente precisa de diversos projetos, de diversos modelos diferentes, como, por exemplo, uma planta baixa da casa, uma planta elétrica, uma planta hidráulica. Tudo isso são diferentes modelos, são diferentes diagramas que têm o intuito de representar toda a complexidade que uma dada obra pode ter. Então, na hora de construir uma casa, na hora de construir um prédio, a gente pode ter diversos modelos para poder representar isso. A gente pode pensar também no mapa. Então, se eu pensar num mapa, que eu preciso de um mapa simplesmente para poder sair de um ponto e chegar a um segundo ponto, ou seja, chegar a um destino, chegar a uma rua, então simplesmente um mapa com o nome das vias e as distâncias, isso vai me servir. Mas se eu quiser, por exemplo, estudar qual é a bacia hidrográfica daquela região, daquele posicionamento, então eu preciso de um outro tipo de mapa, de um outro tipo de modelo. O ML é basicamente isso. Então nós temos um conjunto de diagramas que tem como objetivo representar toda a complexidade do sistema. Então a gente vai ver que na versão atual da UML, que é a 2.0, nós temos 13 diagramas diferentes com o intuito de representar toda a complexidade do sistema. Durante a disciplina, na apostila, nós não iremos tratar todos esses 13 diagramas. Por quê? Nós iremos tratar os diagramas essenciais. Assim como eu disse, conforme a complexidade do sistema aumenta, mais diagramas, mais modelos são necessários para poder representar toda essa complexidade. Nós passaremos pelos principais diagramas existentes na UML e que são essenciais para que possamos compreender como construir um sistema web. Outro conceito essencial que é tratado nessa semana é o conceito sobre orientação a objeto, que é o conceito que se utiliza atualmente para poder se desenvolver sistemas. A modelagem UML ela se baseia em orientação a objeto. Aí aqui na apostila passa os conceitos essenciais, passando o que é um objeto e tudo que está relacionado aos objetos. Dois conceitos essenciais são as classes e os objetos. As classes é como se fossem categorias genéricas de um dado objeto. Então eu posso pensar como no exemplo aqui de um carro. Então eu posso ter uma classe chamada carro e todos os carros possuem um conjunto de atributos, ou seja, um carro tem um nome, ele tem uma cor, ele tem uma capacidade de motor. Então todos os carros têm um conjunto de atributos e todos os carros também têm um conjunto de operações ou métodos que eles podem executar, como por exemplo, todo carro ele pode acelerar, todo carro ele pode frear, todo carro ele tem a necessidade de realizar o abastecimento. Então tudo isso são operações que podem ser executadas sobre um carro. E todo carro tem um conjunto de atributos. Então, quando a gente pensa dessa maneira genérica, a gente está pensando em uma classe. Uma vez que a gente cria essa classe, depois a gente pode criar instâncias de uma classe, e cada instância de uma classe, ela se chama um objeto. Então, se eu criar uma instância com um conjunto de características diferentes, ela vai ser um objeto diferente, como no exemplo aqui, uma Ferrari. Se eu criar uma outra classe, ou seja, criar uma instância de uma classe que é a instanciação de uma classe com outro conjunto de atributos, com outro conjunto de características, ele vai me resultar em outro objeto, como por exemplo um Fusca. Então, uma classe é um conjunto de atributos genéricos sobre algo representado do mundo real.
Já um objeto ele é instância, ou seja, quando uma classe realmente ela já possui um conjunto de atributos e métodos definidos. Aí dentro dos conceitos essenciais de orientação a objeto, a gente tem também alguns pontos que vão ser tratados, que é de importante compreensão, como conceitos como herança, polimorfismo, encapsulamento, tudo isso é importante se buscar, principalmente aquele profissional que deseja desenvolver sistemas orientados a objeto, que é o padrão atual para o desenvolvimento. Pessoal, como auxílio ao conteúdo dessa semana, foi sugerida a postagem de alguns vídeos complementares. Então, sobre esses dois tópicos, o que é o ML de uma maneira geral e o que é orientação a objeto, existe muito material de qualidade na internet. Eu fiz a sugestão de dois materiais, de dois vídeos existentes, que dão uma base muito boa sobre esse conteúdo. Sugiro que assistam eles, apesar de um deles ser um pouco extenso, mas vale a pena assistir, para que vocês consigam ter uma fundamentação muito boa nessa área, além de que vocês também podem solicitar ao tutor algum direcionamento sobre algum vídeo que vocês achem interessante. Certo, pessoal? Então, vocês vão ter como objetivo nessa semana compreender claramente o que é orientação a objeto e o que é um ML, quais são seus principais diagramas e quando utilizar esses principais diagramas. Não deixem de responder o questionário, não deixem de postar as suas dúvidas no fórum. Bom trabalho a todos!